ao nosso segundo episódio do Café Rios Papo de Mulher. E hoje, como sempre, uma convidada pra lá de extraordinária. Bom, ela é médica veterinária. Ela é especialista em acupuntura, dermatologia, cirurgia e área clínica. Ela é mãe de 2 príncipes, ela é esposa, ela é membro do Comitê de Mulher do Sicredi. Ela é membro do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, então vocês já imaginam que ela é daquelas, né? Atuou em ONGs, já para animais aqui na nossa cidade, e hoje ela está aqui no Café Rios. É claro que eu estou falando da Juliana Damiani. Ju, obrigada, que delícia tê-la aqui conosco. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu fiquei muito feliz em participar do Café Rios. Quando eu recebi o convite, né, fiquei muito lisonjeada de poder participar desse bate-papo e para todo mundo conhecer um pouquinho mais de quem é a Juliana. Exatamente, porque a gente conhece como Ajuda o Pet, né? Ajuda o Pet. Ajuda o Dilmar, ajuda o Mundo Animal, ajuda o menos Pet. ajuda a Miane, não? Essa a gente vai estar conhecendo agora. Ju, conta um pouco da sua história pra gente, conta um pouco da tua vida. Mostra Ajuda a Miane pra nós, não só Ajuda o Pet, vamos lá? Então, eu vim para Itapurá em 2004, começo de 2004, e quando eu vim para cá, eu tinha recém me formado, né, médica veterinária, vim por causa do Dilmar, porque o Dilmar veio para cá, né, ele já morava aqui no Mato Grosso, mas foi fazer faculdade no Sul, lá em Lages, e a gente se conheceu na faculdade. A gente sempre vindo pro Mato Grosso por causa dos maridos, Sim, né? É eles que vêm trazer, culpa deles, eu também acho. E aí eu cheguei aqui, naquela época não tinha asfalto daqui para Lucas, aquela confusão toda, mas o Dilmar escolheu Itapurá, né? Eu falei, eu vou junto. Quem né? sou eu para dizer que não vou, vou né? atrás. E aí eu cheguei em Itapurá. Logo que eu cheguei, já tive vários desafios, né? Como sempre, a gente sempre tem desafio, a vida da gente. Sim, facilidade não é assim. No segundo mês que eu estava aqui, a minha mãe faleceu. E aí foi bem complicado, porque eu tive que correr para lá, né? E não é perto, e antigamente não tinha as facilidades que nós temos hoje. Isso, foi aquela coisa, né? Aquela confusão toda. Isso deu uma balançada até na minha decisão de ficar aqui, por conta de que eu fiquei assim, meu Deus, e agora eu vou deixar meu pai sozinho aqui tão longe? E tá, tô começando minha família com o Dilmar, mas será que vale a pena tudo isso, né? Era uma coisa muito... Até lá eu trocar é duro. E aí pesou, só que eu falo que Deus sempre faz as coisas do jeito dele, né? Nossos planos de casal era formar nossa estrutura e depois a gente ter filhos. E aí quando eu estava lá, depois do velório da minha mãe, eu descobri que eu estava grávida. Uou, tudo assim. Tudo assim. Bum, né? Eu mudei, 2 meses depois a mãe falece. E no velório, né, no enterro da mãe, logo depois descobre a gestação. Meu Deus. Aí... Agora a decisão era voltar, né? Aí não tinha outro jeito. Opção, né? Aí, né, daí o Dilmar até que foi me buscar depois, porque eu enjoava muito, aquela coisa toda. E aí eu vim pra cá, aí eu comecei a atender, no começo eu atendia grandes junto com o Dilmar, porque aqui na cidade não tinha pet, não tinha veterinário, não tinha nada. Aí eu comecei a atender e o pessoal começou a descobrir que tinha uma veterinária e falou, então eu vou levar. Daí eles levavam os pets para eu atender, aí criou uma demanda. Eu falei, tá bom. E aí eu já não estava mais dando conta por conta da minha barriga, gestação e tal. E você atendia onde, Ju? No começo eu atendia a domicílio, nas casas das pessoas. Aí como a demanda foi aumentando, eu resolvi abrir a clínica, criar o Mundo Animal e toda essa coisa. Mas no comecinho do comecinho era só um consultório. Era só um espacinho pequeno ali do lado da antiga Agrobom, uma portinha desse tamanho. Quem tá mais tempo em Itapurá sabe como que foi, assim, ó, desse tamanho. E como é que era conciliar, por exemplo, porque você teve que conciliar um luto,
Sim. A alegria de uma gestação, porque a gente sabe que, né, quando a gente está esperando, quando a gente deseja isso, apesar de não estar no momento, mas veio, é uma alegria, Sim. né? Administrar a distância da família, porque para trás ficou o pai, ficou toda uma história, e ainda conciliar o emprego. Como é que a Ju deu conta disso tudo? Que a saúde mental nessa hora a gente tem que ter ela muito bem em dia, né? Não é fácil. Eu tive bastante dificuldade. Tinha horas que eu chorava muito por conta da minha mãe, né? Saudade. Aí, ao mesmo tempo, quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira pessoa que eu queria contar era para ela. Não tinha mais, daí contei pro meu pai. Aí, primeiro pro Dilmar, depois pro meu... Primeiro pai da criança. Primeiro o pai da criança, depois o meu pai. E aí, daí o meu pai também sempre deu muita força, ele sempre falava aí, agora eu vou ter que assumir esse papel aí, né? Não sei como fazer também, porque quando eu fui contar pra ele que eu tava grávida, eu não sei o que a tua mãe diria nessa hora, mas enfim, eu vou aprender contigo. E aí daí quando eu ligava, eu falava, ai pai, eu sinto saudade, né? Mas a tua família é aí agora, né? Ele sempre me apoiou muito nesse sentido, assim, de vai filha, tu cresceu, se vira. Ainda bem que ele Né? fez o papel de pai mesmo, exatamente. que é... Não é assim, Vai, volta. volta. É a mãe que faz isso, volta, teu quarto tá aqui, filha. Quer voltar? Quer ter o neném aqui? Fica aqui que a mamãe te ajuda. Não, o Ele papel falou, do pai é... filha, a tua família é aí agora, então tu vai ter, né? Exatamente. É difícil, é longe, mas... Tanto é que daí quando eu tive o Rafa, minha irmã veio, meu pai veio, né? Eles sempre me deram esse apoio também. Minha sogra sempre me ajudou muito, 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 assim. Que bom. Eu falo que ela é mais minha mãe do que mãe do Dilmar, eu acho. Que bom! E aí foi assim, né, que tudo começou, a minha história aqui em Itapurá. E aí depois, em 2008, eu tive o Dani, aí foi outra questão, assim, que eu falo que Deus prepara a gente para um desafio um pouquinho maior. Um pouquinho maior, né? Eu já te dei você pouquinho. deu conta? Agora Vamos vai subir ser um degrau, maior. né? Eu sempre quis muito fazer uma pós quando eu vim para Itapurá, não tinha, que era tudo longe de tudo. Sim. Naquela época não existia pós online, não existia nada disso. Essas facilidades só vieram depois, da né? pandemia, né? E aí eu consegui uma turma de pós em Cuiabá e fiz minha matrícula lá, minha inscrição e tal. Aí eu descobri que eu tava grávida do Dani. Ou seja... Aí, tá bom, né? Aí eu consegui adiar para o outro ano. Mas aí a minha gestação do Dani foi bem complicada. Desde o início eu tive descolamento de placenta, tive que ficar de repouso, ele querendo nascer desde o quarto mês, aquela confusão, assim. E aí eu atendia, nessa época eu já tinha uma demanda maior, daí eu tive que abandonar meus pacientinhos, também doeu. Tive que deixar eles ali um pouco, né, e para ficar de repouso. E aí ele nasceu prematuro e eu falei assim, nossa, quando eu perdi minha mãe, eu achei que eu tinha passado a maior dor do mundo, assim, eu tinha a sensação assim que não existia dor maior do que aquela, mas a sensação de ter o meu filho internado, não. Tudo bem. A gente é mãe, né? Pior do é a que pior coisa. qualquer coisa. E assim, não foram dias fáceis, mas eu tive muito apoio, né? O Dilmar foi comigo, a gente levou o Rafa junto, a gente ficou lá em Cuiabá, todo mundo no hotel, e o Dani internado, e esperando passar toda aquela confusão, depois voltamos para casa. E assim, muitos amigos me ajudaram também nesses momentos, porque na hora que o Dani foi nascer, eu não tinha como levar o Rafa para o hospital. E aí minha sogra foi junto porque a médica pediu, como era prematuro, que queria que alguém ficasse comigo para alguém ir com o bebê se precisasse correr. Então tinha que ficar o Dilmar e minha sogra. E aí o Rafa ficou com a minha amiga, a Rô, né? E aí ela sempre cuidou dele desde pequeno, tanto é que ele falava que ele queria ser... ele gostava muito dela, né? Ele queria ser filho dela.
A gente tem sempre os anjos, né? Sempre. Que Deus coloca na nossa vida. Sempre. Parece que nas horas certas, nos momentos. Eu sempre falo que nada na vida é por acaso. De repente acontece uma situação que você não entende, mas lá na frente a gente entende. A gente vai descobrir, vai entender. Exatamente. E aí eu falo também que eu ajudei a Rô nesse sentido, porque ela nunca tinha tido muito contato com pet. E aí a partir do momento que ela teve que ficar lá, ela levou o Rafa para casa dela, mas os meus pets de casa ela teve que ir lá cuidar. Aí foi onde ela começou com essa paixão por pets Que também. delícia, que legal. E aí, passado toda essa confusão, no outro ano eu resolvi fazer a minha pós, né? Porque eu só tinha aquele ano para adiar. Postergou. Aí foi outro desafio que a gente tem que pesar, assim, é que mãe é uma cabeça diferente, né? A gente não pensa, por mais que eu ame o meu trabalho, ame meu desenvolvimento pessoal, que eu queria muito essa pós, mas daí... O filho é maior. O filho pesa nessa hora, né? Assim, pesa esse sentimento de, vou deixar meu filho. Ele tinha 6 meses, aí primeiro módulo eu levei ele comigo. Foi um desafio muito grande, minha sogra e eu e ele, aquela confusão toda. Falei, não, melhor a gente deixar ele com a avó, deixar em casa e eu vou e depois eu volto. E aí eu falo, né, que eu não sei se, assim, é claro que são casos e casos, mas no meu caso, eu optei por amamentar até 1 ano de idade, porque ele precisava do meu leite, que ele tinha alergia. E aí eu tirava o meu leite, deixava congeladinho, levava a maquininha para Cuiabá, tirava lá para não secar e voltava. E aí eu falo assim, que às vezes tem gente que fala, mas o meu leite não sei o quê. Mas tem horas que quando a gente quer, a gente consegue, né? Eu falo que é aquilo que nós estamos falando. Deus dá tudo que é necessário para a gente suprir a necessidade. O teu filho não podia outra coisa a não ser o seu. Ou seja, você tinha que produzir. Eu tinha que dar um jeito, né? Doendo ou não doendo, chorando de madrugada com dor. Dor no seio, mas tinha que ser. E aí... passou tudo isso, né? E assim, parece que foi só alegria, mas tá tudo certo. Depois de muitos anos, assim, eu consegui entender tudo o que aconteceu, né? E que cada fase que a gente passa na vida é um desenvolvimento, é um crescimento. E que Deus nunca manda uma coisa que a gente não dê conta de. E nada é por acaso. Por algum motivo, aquela dor foi para te mostrar que você é forte, você pode muito mais. E eu falo que não tem uma dor que não vá vir uma alegria. Sempre, né? Sempre. A não ser que você escolha viver só a dor. Só a dor, né? Com certeza. Mas no meu caso, eu escolho viver a alegria mesmo. As dores passam, né? A gente sente, mas depois tem que seguir em frente. A dor fortalece. Eu brinco, é igual ir para uma academia. Quando você começa a malhar, você não sente dor? Dói muito. Aí você não pode tomar o Dorflex porque senão não vai desenvolver o músculo. Você não aguenta? Pra quê? Pra você ter a musculatura, pra você ter um corpo crescer, bonito. Né? Exatamente. Crescer, tipo, mudar ou melhorar o corpo. Ou melhorar. Então, muitas vezes a gente tem que passar pela dor pra entender e saber receber a alegria depois. Senão a gente também não valoriza. E valorizar, né? Porque essa questão, eu e o Dilmar, a gente sempre aplicou muito, assim, na nossa casa, na nossa família. Desde o início da nossa clínica ali, digamos, do nosso empreendimento. Porque você trabalha com o marido, né? Isso. Nós vamos falar isso depois também, porque não é só viver casada. No dia, dividir trabalho também. 24 horas, né? De 24 horas. E aí a gente sempre falou, assim, a gente sempre conversou muito sobre essa questão de exercer a gratidão. Teve um momento do nosso início que tem muita conta, né? 2 filhos pequenos, aquela coisa toda. E aí a gente tava assim num ciclo meio reclamando, né? Aí nós dois paramos e falamos assim, nossa, eu acho que a gente tem que começar a agradecer. Porque olha quanta coisa boa que a gente tem. Tá, beleza, a gente tem um monte de conta também. Mas a gente tem muito mais coisa boa do que coisa ruim.
Aí a gente começou a agradecer, e tanto é que, eu não sei se o Bruno já participou, se alguém, né, que conhece a gente já participou, a gente faz uma oração todo dia antes de começar a trabalhar lá na loja. Que lindo! A gente começou isso em 2010, eu acho. E nunca mais a gente parou. Por conta disso, porque a gente percebeu que a gente tem que começar agradecendo e depois o resto das bênçãos vem. A gratidão é o maior sentimento que a gente pode ter. E a partir desse momento que a gente começou a agradecer, a gente começou a dar conta. Ah, vem coisa, mas vai. E outra, Né? A gente dá conta. Vamos brincar, né? As contas são consequências do crescimento. Exatamente. E também os desafios maiores também são consequências do crescimento. Exatamente. Porque se a gente não tiver desafio, que vale a vida, tem? né? Que sentido que tem? Concordo contigo. E aí agradecer, inclusive pelas contas, Também. é uma maneira de ser grato à vida por tudo que ela está te trazendo. Porque a partir do momento que a gente fala só das coisas ruins, elas vão vir mais, né? Então, exatamente. Eu explico muito, né, em terapia o sentido da palavra reclamar e da palavra agradecer. Uhum. Reclamar, pedir Duas de volta, 2 vezes. O voltar. Quando você quer ir para trás com o seu Dá carro, ré. você engata ré. Reclamar é pedir. Então, toda vez que eu reclamo de uma dor, de uma conta, de um problema, eu não estou dizendo que não é, são coisas fáceis, mas toda vez que a gente reclama, eu estou pedindo aquilo constantemente. É diferente do agradecer. Se a gente soltar as palavrinhas, significa a graça descer. Então, toda vez que você agradece pela dificuldade, olha, eu sei, tá difícil, mas eu dou conta. Olha, Deus, eu sei, tá complicado, dá uma força aí, mas eu tô fazendo a minha parte, não tem como dar errado. É bem isso. E a gente entendeu, né, essa questão e também a gente tenta passar para todas as pessoas do nosso convívio sobre isso. Porque não tem outra maneira, né, de tu lidar com os desafios diários. Não tem, todo mundo tem, né, Ju? Exatamente. Outra coisa que eu acho assim que me ajuda muito é poder ajudar as outras pessoas. E é uma das coisas assim que é bem eu, sabe? Bem Sim. Ju. A partir do momento que eu comecei a ajudar, comecei a participar das coisas do nosso município aí, de entidades, né, de coisas, como que fala? Voluntários, serviços voluntários, eu comecei a ver que eu não tenho problema. O meu problema é isso aqui, ó, perto do que as outras pessoas têm. A gente sai de dentro de nós, saímos de dentro da nossa bolha para enxergar o que tem lá fora. E daí, assim, fica mais fácil também. Porque às vezes eu penso assim, nossa, mas tá tão difícil isso. Mas aí eu lembro de alguma situação e falo, não tá difícil, tá ótimo. Tá ótimo. Melhor assim. Exatamente, nós estamos construindo o nosso e vamos dando conta, exatamente. É preciso sair para fora. É preciso a gente enxergar o que tem além do nosso mundinho, porque a tendência do ser humano é nós ficarmos presos no nosso mundinho e se vitimizar. Porque é mais fácil, né? Exatamente, a gente usa muleta para tudo. É muito mais fácil eu sentar e reclamar do que eu olhar para cima e falar, tá difícil, mas e aí? O que eu posso fazer para mudar? Exatamente. Eu costumo falar que nós usamos muito porquê. Por que aconteceu isso? Por que aquilo? O porquê é a maior falência que nós podemos ter. Você já teve resposta no porquê? Por que o meu copo caiu no chão e quebrou? Por quê? Por quê? Agora, usa um outro termo. Para quê? Se eu pudesse fazer diferente, o que eu poderia fazer aqui? Se eu escolhesse diferente, o que poderia mudar na minha vida? Fazer perguntas que façam a gente pensar e não se fechar. E essa questão de realmente vitimizar
Pior coisa, né? É a falência do ser humano, né? Porque aí a gente se vitimiza, vai ficando cada vez pior, pior, pior. Chega num ponto que ou tu vai precisar de muita ajuda ou não consegue sair desse ciclo, né? Sim, porque a bola da dor, vamos dizer assim, ela vai se tornando cada vez mais pesada, né? É, E aí, como é que você estoura algo que nem você sabe por onde? é bem isso. Então, vamos refletir, tá vendo, né? Não é fácil, mas a gente consegue. Então, para de reclamar. É melhor agradecer. Exatamente. E Ju, você estava falando que você faz parte, né, que você trabalha muitos serviços voluntários. Você faz parte, fazia ou faz parte ainda daquela ONGs de Anjos Anjos de Patas, Pata. na verdade é assim, eu sempre ajudei a ONG Anjos de Patas, desde que ela começou, eu sempre ajudo, sempre ajudei. Eu nunca fiz parte mesmo da diretoria, digamos, mas eu sempre ajudei, sempre gostei de ajudar. Antes de existir ONG, eu sempre ajudava. Acho que todo mundo conhece o Lauro, né? O Lauro é prova viva disso, porque eu e o Lauro vivia cuidando de cachorro de rua desde o comecinho que eu vim para Itapurá. E aí, depois que teve a ONG, eu continuei ajudando e continuo ajudando até hoje, porque é o que eu falo, eu gosto de ajudar, além das pessoas, eu gosto de ajudar os animais, né? Porque já é uma coisa que é minha, assim. Eu sou muito realizada na minha profissão. Eu falo que eu acho que de tanto que eu gosto de ajudar, eu fui escolher uma coisa assim que é a melhor coisa do mundo pra gente poder lidar, que é os bichinhos, né? E de onde vem essa paixão pelos bichos, Ju? Como é que isso surgiu? Na verdade, surgiu desde a minha infância, porque meu pai tinha sítio, eu sempre morei, sempre tive contato com bicho, com todos os tipos de bicho. Meu pai tinha criação de vaca de leite, tinha cavalo, tinha. Lá em casa sempre teve um monte de gato, muito gato, muito gato. Meu pai sempre teve muito gato. E aí, o meu tio é veterinário, né? Eu falo que a culpa de todo mundo ser veterinário na nossa família é dele. Porque depois que ele, né, ele foi a referência pra gente, mas daí eu e mais uma galera da nossa família, acho que a gente tem mais de 18, 20 veterinários entre primos e esposa de primo, marido de primo e coisa arada, né? Todo mundo. Todo mundo. Agora meu filho também tá fazendo veterinário. Olha só, então é algo que é de família, Tá né? passando de geração para geração. De geração para geração vai ter sempre um veterinário na família. E aí, por conta do meu tio, né, eu já sempre gostava disso, aí eu acompanhava um pouco a rotina dele, e aí eu resolvi fazer veterinário e fui para Lages fazer. Na época era a única faculdade que tinha, era lá em Lages. Sim. E fui para lá e nunca me arrependi da minha escolha. É uma delícia quando a gente muito bom. sabe o que quer, né? Aham. E daí foi aí que surgiu essa minha paixão por animais. E o mundo animal? Você já falou que começou com uma portinha nada do lado da Dois por nada. 2 por nada, você e o Gilmar lá dentro. isso. E os pets, né? E o Rafa. E o Rafa Rafa. era um aninho, bebezinho. Então era muita gente para um quadradinho. Né? Como é que esse sonho foi crescendo, Ju? Como é que você e o Gilmar? Porque a gente sabe que ser casada é uma coisa, mas ser casada e trabalhar com o marido tem que ter uma sanidade boa mental. A gente tem que saber, né? Eu brinco, mas é difícil porque é conviver o tempo todo. Eu já trabalhei com meu marido e comandando as contratações da empresa que nós trabalhávamos do setor dele. E vira e mexe, tinha os atritos. Esse você não vai fazer, esse aqui não. Como é que você Essa e o Gilmar? questão, assim, a gente teve já várias conversas, né? Assim, com o tempo a gente também foi evoluindo nesse sentido, amadurecendo, né? Aprendendo a lidar com os conflitos, porque sempre vai ter. Sempre tem, assim, a questão que o Gilmar é mais cérebro, digamos, eu sou mais coração, então eu vou mais para um sentido, ele vai para o outro, mas a gente se completa. Eu falo que a gente sempre se completa nesse sentido, não só como casal, mas até como líderes ali da nossa equipe. Empresa. Porque ele pensa de uma maneira e eu penso da outra, daí a gente se junta aqui e consegue conciliar as duas coisas. E aí a gente já teve, né? Tem os desafios, mas o que ajuda a gente, o que ajudou bastante,
nesse tempo todo, né, que a gente já está junto há 23 anos, quase 24. E com o mundo animal nós já estamos há quase 19 anos. Nós conseguimos assim separar bem isso. Por quê? Porque no começo ele atendia grandes e eu ficava na clínica. Então era uma coisa assim, cada um mais na sua, mesmo que ele estava junto, ele sempre fez mais a parte administrativa e eu mais a parte clínica. E aí depois de um certo tempo, quando a gente abriu o mundo animal na estrutura que está hoje, que foi em 2018, ele teve que parar os atendimentos de grandes para ficar só na clínica para dar todo esse suporte do administrativo e tal. E aí a parte dele fica mais, digamos, no escritório, né? E a minha é lá na parte clínica, no operacional ali, com os funcionários, com aquela questão toda. Então a gente, por mais que trabalhe junto, às vezes a gente não fica o tempo todo junto, né? Tem horas que a gente nem sabe se um tá ali e o outro tá ali também. Tem que ligar, tá onde? Eu tô aqui na minha sala. Ah, tá, beleza, então vou aí. Mas ele até brinca que a gente às vezes tem que marcar uma reunião pra gente conseguir dar uns 5 minutos de casal. Conversar. Mas e o mundo animal, né, que tu me perguntou como surgiu, foi por conta dessa demanda que a gente começou atendendo, né? Nessa portinha ali, com o consultório, começou a ver a necessidade das pessoas que vinham procurar por banho, por acessórios, por isso, por aquilo. Aí quando começou a ter a gente atendendo aqui em Itapurá, as pessoas começaram a ter os pets também, porque falaram, antes eu não tinha porque não tinha quem cuidasse. Já que tu tem, eu vou comprar não sei. Você já foi crescendo essa população animal dos pets. E aí a gente resolveu, né, alugar uma sala maior e abrir o nosso espaço e resolveu colocar mundo animal, porque queria englobar todos os animais, né? Claro. E aí foi assim que começou o mundo animal. Que delícia. E Ju, hoje você, uma empresária, é mãe, é esposa e é mãe de pet também, né? A gente pode usar esse termo, acho que hoje. E a gente sabe que os animais, eu falo que assim, a resposta é imediata, né? Você pode brigar com o cachorro, que você chegou em casa, ele vai correr, ele vai demonstrar o seu amor por você. Mas também sabemos que o animal tem percepções, sensações que quando ele não gosta, ele não gosta. Hoje eu escuto muito falar sobre a questão do depressão em animal, ansiedade. De fato, isso está acontecendo? Como é que vocês lidam lá quando aparece, sei lá, um animalzinho que está com queda de pelo porque ele está em crise de ansiedade? No sentido de que os pets, eles estão cada vez mais domesticados ou cada vez mais membros da família, né? Eles estão dentro das nossas casas, porque antigamente os pets eram lá fora, tinha uma casinha lá, tinha mais antigamente nem ração eles ganhavam, né? Então era aquela coisa. Hoje em dia eles são filhos mesmo. E a partir do momento que eles são nossos filhos, o que a gente sente, eles sentem. Então acontece muitas vezes de o que o tutor tá naquela correria, naquele agito, o pet vai acabar entrando naquele ritmo também. Outra coisa, a gente começa dando toda a atenção do mundo para eles e aí a nossa rotina muda, né? Enquanto eles são filhotinhos, a gente dedica um tempo maior. Depois de um tempo, a gente não consegue mais dedicar esse tempo e eles acabam desenvolvendo essas ansiedades por conta disso, que a gente chama de ansiedade de separação, deles ficarem tristes porque a gente vai trabalhar o dia inteiro, eles ficam sozinhos em casa, né? Antigamente eles brincavam na rua, né? Nem sabia muito o que era esse contato também com a gente. E aí isso faz eles sofrerem, né? Igual eu tava te falando, existem lugares que já tem até essa creche pet, né? Por quê? Porque daí o pet passa o dia lá brincando, interagindo com outros pets e de noite vai para casa e ele já gastou toda a sua energia. Aí não tem tanto esses problemas de ansiedade, de depressão, de se morder por conta disso, Exatamente. Né? Mas a gente também pode criar um ambiente mais, digamos, um ambiente mais que deixe o pet mais à vontade ali, um ambiente criativo.
que tu coloca brinquedinhos, coloca aqueles, tem uns brinquedinhos que sai ração, aí o pet passa o dia brincando e comendo, e aí se distrai, né? Então a gente tem que enriquecer o ambiente deles também. Tem várias alternativas, na verdade, mas que realmente os pets têm problemas psicológicos, também tem. Ju, com o teu olhar clínico, tá, de uma médica veterinária, até que ponto nós devemos domesticá-los? Porque a gente sabe que o animal ele tem os instintos que nós não temos, assim como nós temos os nossos, eles os dele. Até que ponto é interessante, até onde ir com eles, para exatamente evitar esse tipo de situação? De que o pet, né, porque ele se torna um amor para nós criamos um elo com ele morando no quintal no fundo ou dentro de casa, independente, existe uma conexão com o animal. Até onde é saudável e o que não é saudável? Então, eu falo que é muito de cada ambiente familiar, né? Porque a gente tem que. Eu falo que quando eu atendo um pet, eu não atendo só o pet, eu atendo a família inteira. Com certeza. Porque a gente se preocupa com a saúde da família toda, né? Com relação à saúde do pet e à saúde da família toda. Aí a gente se preocupa com o ambiente que ele está inserido. Porque se a gente vê que as pessoas estão tendo problema de tempo para cuidar do pet, então a gente tem que criar alguma alternativa que ajude nesse sentido. Sim. Mas tudo tem seus limites, né? A gente tem que saber dosar muito bem isso, porque eles realmente adoecem mais em casos que a gente humaniza muito eles. Exato. Não que a gente não possa considerar como filhos. Eu entendo. Mas a partir do momento que a gente humanizar demais, eles também vão sofrer mais. Por conta desse contato que eles têm muito mais próximo com a gente, que o pet é muito comum, assim, ó, o pet adoecer porque tem alguém na família doente. Sim, a gente observa. E é super relacionado às doenças. Então, assim, mas nem sempre vai ser o pet que tá lá no humanizado. Pode ser o pet lá de fora que também adoece por conta desse convívio. Eles sentem, né, o que tá acontecendo em volta deles. Mas a gente tem que cuidar com relação a essa saúde mental deles também, porque se a gente humanizar demais, tem pet que não se sente pet, ele se sente gente. Gente, exato. E aí acaba desenvolvendo mais problemas de saúde, mais problemas de pele, mais problemas emocionais, vários problemas. Claro que a gente tem hoje em dia também muitas alternativas para ajudar nesses tratamentos, né? A medicina veterinária está muito evoluída, então a gente cada vez mais busca essas alternativas e novidades e tudo que for melhor para ajudar nesses tratamentos. Mas sempre é importante a gente dar uma dosadinha, né, para não exagerar. Eu perguntei isso porque eu vejo muito, às vezes chega muito paciente aqui em consultório e aí a gente percebe que assim, substituiu. Eu vejo é como se assim, por exemplo, eu não posso ter filho ou por algum motivo, ou por alguma situação, e aí eu adoto um animalzinho. E aí eu transfiro todo aquele amor que seria para um filho para o animal. E aí é onde vem esse excesso de humanização. E não sofre, como você disse, não sofre só o animal. Sofre todo mundo. Sofre todo mundo que está junto. E aí eu percebo, por exemplo, perde o bichinho, porque eles, como nós, eles vão falecer, eles ficam velhinhos, eles vão perdendo. Eu perdi 2 cachorras por idade, 2 healer de velha. Essa é uma parte muito que eu falo que é assim uma das piores coisas da minha profissão, é isso, que a gente tem que lidar com esse luto e é uma coisa muito rápida, né? Digamos, se a gente comparar com um ser humano que vai viver 80, 90 anos. Eles 15 o pet anos, é 15 eles estão anos, velhos. né? No máximo 20. E aí a gente não quer, nunca quer, né? Exatamente. Que vai embora. E aí eu acho assim que esse momento, por isso que eu também sempre converso muito com os meus clientes sobre isso, ainda mais na hora que o pet começa a ficar velhinho. Porque a gente sabe que o momento vai chegar mais perto, né? Cada vez mais perto. E a gente tá cada vez mais apegado. Mais apegado. E aí, eu me preocupo, eu falo que é verdade.
Eu adoro, eu tenho cachorro, eu tô lá em casa, perde um, já vem, entra outro. Mesmo às vezes a gente fala, não, por favor, Não vou pegar mais nenhum. não quero mais, porque você vai, igual você disse, você vai viajar, você puxa lá para nas câmeras, tá lá o cachorrinho de rabo baixo, orelha murcha, o pote de ração tá cheio e só tomou água porque ele sabe que ele tem que tomar água. Mas tá sofrendo e você tá lá do outro lado vendo aquilo e não pode fazer nada. Junto, né? Porque não pode. Exatamente. Então eu vejo que assim, o ser humano, de uma certa forma, eu vejo eles cada vez mais carentes e trazendo isso, é como se pudesse a responsabilidade no animal de suprir uma carência, uma necessidade que falta. Aí eu acho assim, nesse sentido já fica uma coisa muito doentia, porque a gente tem que estar bem, né? A nossa cabeça tem que estar bem pra gente cuidar da nossa família. E o pet, como membro da família, a gente também tem que cuidar. Saber, né? Que não é ele que é responsável por aquilo, é eu que sou responsável por tudo isso, né? Exatamente. E aí é um trabalho que cada vez mais a tua profissão e a minha profissão tem que andar juntas por conta disso. Porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais tendo problemas emocionais, cada vez mais tendo essa falta de inteligência emocional que a gente fala, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma questão, assim, básica, que todo mundo devia ter. Porque a gente precisa, cada vez mais o mundo tá doente emocionalmente. Exatamente. Né? Nós estamos adoecendo e adoecendo com uma agilidade, com uma rapidez que nós não víamos antes. Né? Então hoje tudo é eu percebo, né? Tudo é uma questão de saciedade imediata. Então, o problema é porque eu tô sozinha. Então eu vou lá e adoto o cachorro. Aí um não é bom, eu adoto o gatinho. Aí dois já não são bons. Aí quando eu vejo, tem 20. Eu tenho 20, mas eu não consigo dar conta de quem eu sou. Sabe, parece que é uma busca incessante de tentar se descobrir, mas usando, no caso, os pets como uma muleta, como uma fuga. E aí não tem, eu acho que é assim, o que a gente tem que trabalhar, né? Todo mundo deveria ter chance de participar disso, né? De alguma forma, fazer alguma terapia, alguma coisa que chegasse ao seu propósito de vida. Porque a partir do momento que tu tem um propósito na tua vida, não vai ser tipo assim, é o pet que vai suprir minha necessidade. Não, eu vou ter um pet porque eu quero cuidar dele. Porque ele vai fazer parte da minha família. Porque é prazeroso ter um animal em casa. Mas não é ele que vai resolver todos os meus problemas. Exatamente. E uma coisa que eu vejo você e o Gilmar, que né, a gente acompanha e fica lá futricando na rede social de vez em quando, vocês fazem muito cursos de mentalidade, né? Sim. Eu já vi você em alguns cursos de mentalidade, de desenvolvimento pessoal. E como que é fazer esses cursos, Ju? Como é que é sair daqui e criar um espaço muito maior? Eu falo que todo mundo deveria se proporcionar isso, sabe? Porque é um investimento que a gente faz na gente e na nossa família e nas pessoas ao nosso redor. Porque a partir do momento assim que eu comecei a fazer esses cursos e entendi que a responsabilidade pelo meu feliz ou triste é minha, que a responsabilidade pelos problemas que acontecem ou não acontecem, na verdade não é nem como o problema acontece, é como eu vou reagir ao que acontece, porque acontecer vai acontecer de qualquer jeito. Exatamente. Então assim, tudo ficou mais fácil também. E aí a gente começou nesse caminho juntos, né? Porque a gente sempre gostou de evoluir junto nesse sentido, né? Tanto na parte profissional quanto pessoal. E a gente começou junto e a gente gosta de passar isso para os nossos funcionários, para os nossos filhos também. Então vocês levam todo esse aprendizado para a loja, para os funcionários também. Quando a gente tem chance, a gente leva eles para esses treinamentos também. Que bacana. Os nossos filhos, assim, os últimos que a gente participou, eles também participaram por conta disso. Porque eu acho que é, assim, a melhor coisa que a gente pode dar para os nossos filhos, né? O melhor presente é educação e inteligência emocional. E assim, pelo menos para dar uma blindadinha, porque eu sei que os problemas vão acontecer. Exato. Eu não vou poder resolver tudo o que acontecer com eles,
mas eles vão saber lidar melhor com isso, né? E daí eu já fico mais tranquila, sabe? E de fato, né? Se nós pararmos para entender o que é ser pai e mãe, né? Pai e mãe não é para dar tudo, não é a melhor roupa, a melhor comida, a melhor cama, mas é você poder ensinar seu filho a viver sem você. E se virar, E né? se virar, exatamente, porque o problema eu costumo resumir ele assim. O problema é quando você tem um problema na vida quando você tem uma escolha para fazer. Eu tomo água ou café? Eu visto essa roupa ou eu visto outra? A partir do momento que você toma uma decisão, o teu problema acabou. Tudo que vier pós é consequência. E é o que o ser humano odeia. Eu acho que eu posso dizer essa palavra. Lidar com as consequências. Lidar com as consequências do que ele escolheu. E aí começa a se jogar peso nas coisas. Então, a culpa de eu estar estressada é do meu cachorro que fez cocô em tudo quanto é canto. A culpa de eu estar irritada é por conta disso ou daquilo. Nunca é pela escolha que eu fiz. Escolhi, né? E eu falo, além de cursos, eu também gosto muito de ler. E aí eu li muitos livros assim que me ajudaram nesse sentido. Sobre o poder da autorresponsabilidade, que é do Paulo Vieira. Assim, foi um dos primeiros que eu comecei a ler quando eu resolvi entrar nesse caminho. O Paulo tem uma escola de coaching toda, né? Ele tem muito grande, ele tem um trabalho muito grande. E aí eu comecei a entender, realmente, quem tem que lidar com as escolhas sou eu. A culpa de acontecer isso ou isso é minha. E se eu não gostei disso, então o que eu vou fazer na próxima vez para ir para o outro lado? Mudar a consequência, né? É simples, né? Exatamente. Não é muito difícil. Mas as pessoas estão cada vez mais complicando isso, e né? eu percebo isso muito, o tempo todo. É na rede social, é na vida real, tentando transformar a vida real a rede social na vida real. É muita loucura. E achar culpados, né? Quando na verdade o culpado sou eu mesmo. Eu que decidi fazer isso. Eu brinco, parar de usar o dedo como uma metralhadora Aqui, e fazer o contrário disso. Para evoluir, para você poder ter um pet saudável. Que você sabe que o cachorro tá triste, né? O animalzinho tá triste porque você tá ausente. Mas a gente fica triste quando alguém se ausenta. Tá tudo bem. Mas aí a hora que eu estiver em casa, eu vou dar toda a atenção para ele, né? Exatamente, eu vou brincar. Ter um tempinho de qualidade com ele. Exato. Assim como a gente tem que fazer com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso marido também, né? Exatamente, senão tem que ter um equilíbrio aí, né? Exato, e é isso que eu me preocupo, porque eu vejo hoje os animais adoecendo por responsabilidade de nós tutores que não sabemos o que fazer conosco. Dá dó. E acontece. E assim, como os animais, eu acho assim que as crianças também, né? Principalmente na primeira infância ali que está desenvolvendo, né? Então é uma responsabilidade grande, tanto. né? E que todo mundo deveria ter essa consciência aí e investir um pouquinho em inteligência emocional, em se entender melhor, né? Se conhecer. Porque assim, às vezes eu falo, faz uma terapia, às vezes tu só conversa. Na hora que tu tá conversando, a ficha cai, assim. Exato. Nem precisa tu falar nada pra mim, não, né? Exato. Eu percebo, meu Deus, por que eu tô fazendo isso? O que eu tô falando, né? Então, assim, são coisas assim, não são difíceis de fazer. Não, a gente só precisa querer um pouquinho. E querer se ajudar, né? Exatamente. Agora, vamos mudar de assunto um pouquinho? Vamos lá. A senhora participa do Comitê Mulher Sicredi e é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ju, conta pra gente o que é isso? O que vocês fazem lá? Como que é? O Comitê Mulher, ele é um projeto do Sicredi para desenvolver lideranças femininas, para empoderar mulheres, assim, nesse sentido. E a gente, dentro do comitê, tem chance de fazer muitos cursos. Uma das coisas também que me ajudou nesse desenvolvimento foi isso, assim, eu tive acesso a muitos cursos
muito legais nesse sentido, tanto de inteligência emocional, tem financeiro, tem um monte de coisa, oratória, tem tudo, né? Tem vários cursos. A gente tem algumas formações, né, 2 vezes por ano, presenciais e as outras online. E aí a gente vai tendo que estudar também, né? E aí outra coisa que a gente desenvolve lá dentro é um projeto com alguma coisa na cidade, né, onde a gente mora. E a gente tem começou aqui no Comitê Mulher de Itapurá o nosso projeto de reciclagem, que daí já uniu todas as coisas que a gente gosta de ajudar. Uniu útil ao agradável. Tirar o lixo da rua com ajudar os pets, né? Porque aí a partir desses lixos que a gente vende, a gente castra os pets de rua, para tentar diminuir um pouquinho a população, né? Que sempre tem muito. E aí, nesse sentido, a gente começou esse projeto. Daí a gente já fez também uma vez uma palestra para as mulheres. Volta e meia a gente se envolve nessas ações de mulheres também, para a gente começar a engatinhar alguma coisa assim mais voltada para as mulheres daqui a pouco. Mas que é uma coisa meio aos poucos, né? A gente também não dá conta de fazer muita coisa. Com certeza. Tudo de uma vez. Mas aí o Conselho dos Direitos da Mulher, já faço parte desde que abriu o conselho. Eu entrei no conselho, assim, indicada pela Sete e acabei gostando, me apaixonando, porque a gente também ajuda na questão de fortalecimento das mulheres, né? Porque aí o objetivo do conselho é garantir o direito da mulher. Entendi. O direito da mulher de não sofrer violência, principalmente, né? O direito da mulher de ser ouvida, né, quando precisa. Sim. Então é nesse sentido que a gente trabalha, né? E daí a gente trabalha algumas ações no município, né, nos eventos que tem da assistência social. Só projetos lindos, só projetos bons e que estão envolvendo tudo. Ajuda voluntária, desenvolvimento pessoal, porque quando a gente ajuda o outro, a gente aprende. Exatamente, e é por isso que eu acho que eu sou tão apaixonada e que eu não quero largar nunca isso, porque eu sempre estou aprendendo com essas coisas, sempre. Outra coisa que eu esqueci de falar, quando eu faço parte de uma outra ONG do município, que é a Anjos da Guarda, que também eu estou junto com elas desde que começou, e a gente criou esse grupo para ajudar pessoas com câncer. Aqui na verdade, cidade. aqui a gente tem os anjos de guarda. Isso, exatamente. E a gente trabalha nesse sentido também. E por incrível que pareça, o nosso grupo é só de mulheres. Por que será, né? E aí a gente ajuda as pessoas com câncer. Assim, o objetivo principal do grupo é ajudar as pessoas com câncer no nosso município. Às vezes até conversando. Porque às vezes a pessoa já tem todo o suporte que precisa, mas precisa de ouvir alguém, né? De conversar com alguém, precisa de algum apoio emocional. E assim, quando precisa de algum apoio financeiro, a gente também ajuda nesse sentido, que nós fazemos bastante eventos para arrecadar dinheiro para isso. Até porque se a gente pensar, o câncer tem um lado emocional muito intenso. Muito grande. Muito grande. Muitos deles, inclusive, vêm muito câncer por conta do emocional. Exatamente. Um dos exemplos, e acho que um dos maiores, é o câncer de mama. Né? Ele tem um percentil muito alto provocado não por uma questão genética, mas por uma questão emocional. E assim, na parte que eu estudei, né, que eu sempre estudo sobre os câncer em pets, também é relacionado com isso, né? Pets é um pouco mais genético, mas a gente estuda um pouco sobre a parte humana nesse sentido. E o câncer, ele tem um percentualzinho genético e o resto tudo emocional. Então, deu um desequilíbrio ali, pronto. A célula pode virar tumoral. Exatamente. Então, é muito isso, assim, a gente, nesse grupo também ajuda muitas pessoas e isso me ajuda muito. Porque aí, às vezes, não vou reclamar do quê? Exatamente. Vou reclamar do quê? Tem tanta gente que passa por muita coisa muito pior. Não, com toda certeza. Como a gente já falou, né? Temos que sair de dentro da nossa bolha. Porque se a gente acredita, não que o nosso sofrimento seja menor que o do outro, cada um tem um sofrimento dentro do contexto da própria vida, não é sobre isso, mas é você poder enxergar além. Eu falo que nós só podemos crescer, se desenvolver emocionalmente, mentalmente, só podemos crescer quando nós saímos daquilo, da nossa bolha.
Como é que um filho cresce? Quando ele sai Quando ele sai de casa. Porque enquanto ele mora lá dentro, toda a educação que a gente deu, a gente não consegue ver nada. Não, nossa, esse é o exemplo mais nítido que tem, Ana. Exato. Porque quando o Rafa foi sair, eu pensei, nossa senhora, como que ele vai se virar? Não faz nada. Ele não... nunca lavou uma... Tipo assim, ele lava, ajuda e tal, mas Não quando é. ele tava em casa, ele deixava, não tava nem aí. Eu falei, gente do céu. Aí quando eu fui lá no apartamento dele, que eu vi tudo arrumadinho, tudo organizado, ele tem até um jeito de lavar a roupa, separar a roupa. Eu falei, meu Deus, gente, que orgulho. Onde que aprendeu, né? Eu acho que fui eu que ensinei desse jeito, né? Só pode, tô feliz. Exatamente. De alguma forma eu tô feliz com isso. Exatamente. E Então, é bem isso, assim, né? Rompeu a bolha, fui. cortou Agora o cordão tem que me umbilical. virar. Exatamente. Então, a gente só consegue crescer quando estamos longe, quando saímos da nossa bolha. Né? Do caso contrário, não tem evolução. Não, porque daí a gente tá sempre ali naquele mundinho. Naquele aquela mundinho, coisinha. naquela vivência. Eu sempre falo principalmente para os meus pacientes adolescentes, sai de casa. Vai estudar fora, pode ser em Lucas. Não precisa, não estou falando nada de mudar de estado, de país. Vai morar em Lucas, mas vai morar sozinho. Vai entender para poder crescer. E outra coisa, assim, que foi uma mudança muito radical, que eu falo para quem me perguntar, assim, ó, proporcione um intercâmbio para o seu filho. Porque o Rafa, eu e o Gilmar, a gente brinca, tem até uma foto dele, assim, muito nítida. Ele saiu menino e voltou um homem. Porque ele voltou muito diferente de tudo, assim. Abriu a cabeça dele para o mundo, ele aprendeu a se virar de todas as formas. E aí posso te falar outra? Sabe por que você enxergou ele assim? Porque você se desligou. Porque quando nós somos mães, eu tenho essa imagem dentro de mim nítida. Quando eu ganhei a Luana, o Olavo tinha 4 anos. Mas eu não enxergava o Olavo com 4 anos. Eu ainda o via como meu bebê. E quando eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, às 9h30 da noite, com uma bebê no colo, e vi ele passando, correndo, para avisar a minha irmã que eu tinha chegado, que eu até estiquei o pescoço assim, eu falei assim, Quem é essa criança? João, falei pro meu marido, eu falei, João, o Olavo tá desse tamanho mesmo? Aí ele começou a rir, ele falou, tá doida? Claro que tá. Foi aí que eu me liguei que o meu filho já tomava banho sozinho e eu não queria deixar. Porque nós não queremos que eles cresçam. É a mesma coisa o pet. Eu quero que ele seja aquele filhotinho pro resto da vida, para sempre. E a única maneira da gente enxergar é quando você se distancia. Né? É dolorido, né? Com pra certeza, mãe, assim, com né? certeza. Eu sofri muito, sofro até hoje, porque o Rafa longe, né? Mas assim, aprendi já a conviver com isso. Mas ao mesmo tempo é uma sensação assim tão boa de orgulho, de ver assim, ó, meu filho tá se virando Dever sozinho. cumprido. Eu acho que eu consegui encaminhar ele. Porque eu falo que eu acho que a pior dor que uma mãe pode sentir é ela olhar pro filho e ver que ele não consegue andar. Sozinho, Porque né? daí bate a decepção, a frustração Que para mãe nós. que eu O fui, que né? eu fiz? Ou o que eu deixei de fazer que o meu filho não cresceu. É bem isso. Né? Tá vendo? Olha, gente, falamos de pet, falamos de muita coisa deliciosa. E pra gente finalizar nosso bate-papo, que tá uma delícia, Ju, nós vamos fazer a brincadeira, tá? Ai, meu Deus. Como que é essa brincadeira? Bom, eu vou chacoalhar, tá? Que não chacoalha muito. Mas assim, aqui tem palavrinhas, frases. É uma palavra. Eu quero que você pegue uma e diga pra gente o que isso significa pra você. Que sentido ela tem pra sua vida. Vamos ver se ele escutou de novo o nosso... Corpo. Para uma médica veterinária. Olha. Então, corpo. Em que sentido eu posso falar? Que o nosso corpo, ele tem que ser muito bem cuidado. Porque a partir do momento que a gente cuida bem dele, né? Se mantém saudável e tudo mais, a gente consegue cuidar bem dos outros também. Com certeza. E eu falo isso assim por experiência própria, porque eu já sofri
com alguns problemas de saúde e o nosso corpo fala, né, nessas horas. Com certeza. Então a gente tem que cuidar muito bem dessa questão para poder cuidar das outras pessoas. Se eu não estiver bem, como que eu vou cuidar dos outros? Exatamente. Se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do pet que tá ali? Exatamente. E eu fiz na minha última especialização de acupuntura, eu lembro que assim, o que fez eu me apaixonar pela acupuntura, que eu quis fazer esse curso, foi porque a primeira aula que eu tive com o professor, ele falou assim: vocês sabiam que se vocês não estiverem bem, vocês não vão conseguir cuidar bem do pet, do paciente de vocês. Eu falei, meu Deus, é tudo que eu sempre pensei, mas eu não sabia falar dessa forma. Exato. Aí aquilo me encantou e assim, é o que eu levo para minha vida desde então, que eu tenho que estar bem, que eu tenho que, mesmo que às vezes eu tenha problemas, todo mundo tem. Normal, isso mas vai assim, acontecer. antes de cada atendimento eu respiro fundo, me concentro e falo, não, agora eu tô bem, agora eu vou dar o meu melhor para ele. Porque, Exato. né, as pessoas merecem isso, os pets merecem isso. Com toda certeza, eu falo que é isso que falta, é esse contato consigo mesmo. É entender que quando não tá bem, tá tudo bem também não ficar bem. Eu posso falar, hoje não. Exatamente. Esses dias eu tive uns problemas e eu falei, eu desmarquei o paciente, porque eu falei, eu não vou atender dessa forma. Ele não merece, né? Exato. Marquei para outro dia, como não era uma coisa urgente, né? Marquei para outro dia e pronto. Daí no outro dia eu já tava bem. Exato. Tem que ser, a gente também tem que se impor alguns limites, né? De vez em quando. Falta isso, né? Limite pra gente pôr nos pets, limite pra pôr em nós mesmos. Ninguém Principalmente, ninguém aguenta tudo aqui. Ninguém nasceu pra ser a She-Ra, a Xena, lembra da nossa época? Tinha isso, né? Coisa de super-heroína. Super-heroína não existe. Nós temos que dar conta e estar 100% dentro daquilo que eu posso doar. Exatamente. Senão vai sempre faltar alguma coisa. Exato, aí vem as carências, as frustrações, as angústias, as doenças emocionais, tanto para nós humanos quanto para os animais. E assim, também às vezes falar não, né? Eu não vou dar conta de fazer, né? Eu faço parte de um monte de coisa também. Eu ia te perguntar mas tem horas isso, que eu tenho que falar assim, ai gente, hoje alguém me ajuda porque eu não vou dar conta, né? Eu preciso que alguém vá lá fazer isso pra mim. Beleza, eu não vou deixar aquilo na mão que eu precisava fazer, mas eu peço ajuda. Exato. E é uma coisa que eu também tive que aprender assim, porque no começo eu queria fazer tudo. Porque você tem uma lista de coisas, né? E vai chegar uma hora que o teu corpo vai escolher também, né? E eu sempre falo, entre nós e as outras coisas, sempre se escolha. Porque não adianta nada eu escolher o todo e depois adoecer depois e ter que deixar tudo. Não compensa. E aí, assim, a hora que eu não estiver aqui ou que eu não puder fazer, alguém vai fazer. Exatamente. Então, assim, vou fazer, mas vou fazer bem feito, então, né? Se é pra fazer. Exatamente. Sempre se pondo em primeiro lugar. Que delícia, Ju. Que gostoso bater um papo contigo. Foi tão bom te ter aqui. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada por essa oportunidade, né? Foi maravilhoso. Bom, a gente conheceu um lado da Ju que não é a Ju só do pet, é a Ju Damiani completa. Obrigada por todos que vocês estão assistindo e assim encerramos nosso segundo episódio da nossa terceira temporada. Até breve. A voz aguentou. Aguentou. A voz chegou até lá.